Se a noite chega com peso no peito, se os pensamentos não sossegam e o medo vem sussurrar no escuro, fica aqui comigo por alguns minutos. Deite a cabeça, respire devagar, sinta o corpo acomodar. Esta oração é para você, para a sua casa, para os seus sonhos, para o descanso que parece distante. Quero falar com Jesus por você e quero que você sinta, mesmo agora, a presença dele ao seu lado. Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti nesta hora em que a casa silencia e a alma reclama por paz. Tu que és o bom pastor, conhece cada insistência do nosso coração. Tu viste as horas em claro, viste as lágrimas que ninguém notou, viste os rostos cansados à mesa. Agradecemos porque Tu nos ouves, agradecemos porque Tu não nos deixas sozinhos quando a noite é longa. Agradecemos porque tens mãos que sustentam e olhos que vigiam. Tu és nosso refúgio, Tu és a sombra protetora quando o sol da aflição queima. Tu és o manto que nos cobre quando sentimos frio interior. Em Tuas mãos depositamos o que não conseguimos carregar sozinhos. Medo, ansiedade, lembranças que se repetem, sonhos que parecem quebrados. Em Tuas mãos entregamos também a nossa família, o lar, o trabalho e aqueles planos que dormem com a gente esperando uma nova manhã. Senhor, entra com Tua paz, entra como uma brisa suave que atravessa a casa, que toca cada cômodo, que alcança cada memória inquieta. Quebras as correntes do medo, desfaz qualquer sombra que insiste em ficar. Nós te pedimos, com humildade e confiança, cobre este lar com o Teu manto de paz, cobre cada porta, cada janela, cada canto onde a dúvida se esconde, que a luz da Tua presença dissipe toda a sombra. Se esta oração toca seu coração, se você sente que precisa dessa cobertura, comenta amém ou salva este áudio para ouvir quando a noite apertar. Permaneça comigo, continue neste lugar de entrega. Jesus, nós reconhecemos a Tua autoridade sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Não queremos inventar fórmulas, queremos nos apoiar na verdade das Escrituras e na força que vem do Teu nome. Por isso, com reverência, pedimos, em nome de Jesus, que toda influência que contraria a Tua vontade seja anulada. Senhor, anula como só Tu podes fazer, laços antigos que nos prendem, sejam eles na família, na história, em acordos que nunca foram Teus. Não pedimos ritos ou espetáculos, pedimos a intervenção do Deus vivo, que o vínculo se desfaça onde é preciso para a nossa liberdade. Liberta-nos de qualquer peso que impedem o nosso sono e ofuscam a alegria. Senhor, sabemos que alguns carregam dores de gerações. Pedimos por cura também para isso. Toca a nossa linhagem com a Tua misericórdia. Restaura o que foi ferido, resolve o que foi confundido, interrompe padrões que não são do Teu coração. Que o Teu perdão seja ponte e que a Tua graça transforme histórias. Onde houver culpa consumindo a noite, derrama a Tua paz. Onde houver medo nas lembranças, renova a memória com esperança. Que a noite que chega seja pausa para nossas lutas diárias e trégua interior para quem cansa. Cuidamos agora de cada pessoa nesta casa, aqueles que trabalham até tarde, aqueles que despertam no meio da noite, os que se preocupam com contas e os que se inquietam por relacionamentos. Senhor, coloca Tua mão sobre o cansaço físico e conceda alívio. Que as células do nosso corpo conheçam o bálsamo da Tua cura. Que as emoções encontrem descanso e que a mente se aquiete. Não pedimos fórmulas mágicas, pedimos o aconchego do Teu cuidado, sabedoria, direção e, quando for da Tua vontade, restauração. Para os que enfrentam enfermidade, nós pedimos com fé e prudência, toca com compaixão, conceda sinais de cura segundo a Tua vontade e, ao mesmo tempo, guia-nos a buscar o cuidado humano quando necessário. Senhor,
Abençoa os médicos, as equipes de saúde, as medicações e os tratamentos. Dá-nos equilíbrio entre a oração e a prudência, entre a fé e a ciência. Que o teu Espírito nos ajude a discernir quando é hora de descansar e quando é hora de agir. Tu que acalmas tempestades, acalma também os sonhos ruins que rondam muitos corações. Senhor, toma os sonhos que provocam medo e confusão, transforma as noites de agonia em travessias de paz. Onde houver pesadelos repetidos, entra com o teu senhorio. Põe anjos ao redor, firma a nossa mente no que é santo, no que é verdadeiro, no que edifica. Ensina-nos a não ser escravos de imagens que nos roubam o sono. Dá-nos sonhos que tragam conforto, restauração e, se for o teu querer, direção para o dia que virá. Falamos ainda da nossa casa, Senhor, do lar onde as vozes se encontram, das portas onde às vezes passam preocupações. Nós pedimos proteção sobre cada pessoa que mora sob este mesmo teto, sobre os que dormem agora, sobre os que trabalham fora, sobre as crianças que se assustam com qualquer som. Que teus anjos acantonem-se ao redor, zelando por cada travessia da noite. Prometemos confiar na tua promessa de cuidado e pedimos que essa promessa seja real para nós neste momento. A palavra que nos ampara diz que aquele que busca refúgio no Altíssimo encontra descanso. Tu prometes proximidade e guarda. Senhor, seja o nosso escondedouro. Envolva-nos com as tuas asas, como uma ave protege os filhotes sob as asas. Que a nossa segurança não dependa de fórmulas, mas da certeza da tua presença. Quando nos lembrarmos de ti, que o coração se acalme. Quando pronunciarmos o teu nome, que a ansiedade recue. Nós também queremos pedir pela proteção no trabalho, pelas responsabilidades do dia a dia. Senhor, guarda os projetos que ainda não se concretizaram, guarda as ideias que surgem à noite, guarda os planos que se formam em silêncio. Que nenhum plano maligno ou oportunismo nos surpreenda, que a integridade permaneça firmada, mesmo nas situações adversas. Dá-nos discernimento para caminhar com honestidade e coragem. Não prometemos resultados automáticos, mas pedimos a tua direção e provisão conforme o teu querer. Senhor Jesus, muitos aqui enfrentam conflitos familiares que roubam a paz do lar. Intercede por reconciliação onde for possível. Dá palavras que curam, gestos que aproximam. Mostra caminhos de perdão quando o perdão é possível e dá sabedoria para lidar com aquilo que exige limites saudáveis. Que o lar seja um lugar de abrigo, e se hoje não é, que algo do teu amor comece a restaurar o ambiente enquanto descansamos. Nós confessamos, Senhor, que há fraquezas que nos acompanham, há noites em que a culpa fala mais alto, há lembranças que nos desabonam. Venha tu, médico das almas, e aplique o bálsamo da reconciliação. Lava, purifica, renova, não para nos envergonhar, mas para nos devolver a dignidade de filhos. Onde houver vergonha que impede o sono, estende tua mão e levanta. Onde houver remorso que pesa, traz alívio e direção para reparar o que for preciso. Agora, Senhor, somos simples em nosso pedido. Protege os sonhos que são de ti. Guarda aquilo que plantamos com esperança e que ainda não frutificou. Que os nossos passos noturnos, as preocupações, as decisões, as promessas que ainda temos de cumprir, encontrem ordem em ti. Dá-nos a serenidade de descansar quando é tempo de descansar, e a força para agir quando o dia amanhecer. Relembramos com humildade que tu prometes cuidado e livramento. Como está escrito, aquele que habita perto de ti encontra sombra segura. Tu nos guardas de armadilhas, de terrores noturnos, e envias teus anjos para nos assistir. Não tomamos isso como garantia automática de ausência de luta, mas como consolo certo de que não andamos sozinhos. Ensina-nos a habitar em ti, a permanecer no esconderijo do Altíssimo, para que nossa confiança cresça e nossa paz se firme. Pai, rogamos pela atuação de teus anjos,
Que eles vigiem os limites da nossa casa, que seus olhos sejam postos sobre cada pessoa que necessita de proteção. Não pedimos espetáculo, pedimos cuidado discreto e eficaz. Coloca sentinelas no entorno, guarda as entradas e saídas, vigia os caminhos que atravessamos. E, acima de tudo, que nossos corações se alinhem com a tua paz, para que não demos lugar ao medo. Queremos falar de libertação de forma séria e pastoral. Quando falamos em desfazer pactos e romper cadeias de ancestralidade, fazemos isso sustentados em ti. Pedimos que tu, que és justo e misericordioso, anules em nosso favor qualquer laço que afaste a bênção que tens para nós. Senhor, com toda a humildade, pedimos que tu quebras correntes que foram forjadas fora do teu coração. Não queremos ritos vazios, queremos a ação concreta do teu Espírito que liberta e transforma. Se em alguma família houve promessas contrárias ao teu reino, ou escolhas que abriram portas para o que nos afasta de ti, nós te suplicamos, restaura o curso da vida. Que a verdade do Evangelho reine no lugar de entulhos do passado, que a graça substitua o medo. Dá entendimento aos que não compreendem e coragem aos que precisam fazer mudanças. Em todos esses pedidos, nós confiamos na tua soberania e na tua compaixão. Repetimos, Senhor, com serenidade, cobrir-nos com teu manto, por favor. Envolva-nos com o teu amor como quem segura um filho pelo ombro e o acalma. Que a nossa respiração se torne mais lenta, que o coração reconheça que tu estás presente. Onde houver tensão no corpo, que o corpo se solte. Onde houver aperto na garganta, que haja alívio. Onde houver pensamentos insistentes, que algo no íntimo seja silenciado pela tua presença. E eu falo também a quem me ouve agora. Não se culpe por não conseguir dormir. Não transforme a dificuldade em condenação. A fé não é medida pela tranquilidade do sono. Existe graça para quem sofre com ansiedade. Se for necessário, procure ajuda, profissional, pastoral, terapêutica. Orar é um caminho poderoso, e muitas vezes a oração caminha junto com o tratamento adequado. Que a humildade nos conduza a pedir socorro em todas as frentes. Senhor, oro eu te peço de forma específica. Visita aqueles que sentem que a casa está pesada, não de maneira sensacionalista, mas com teu poder suave. Onde há inquietação nas paredes, onde há murmúrios de medo na noite, vem com tua luz. Substitui qualquer sensação de invasão por convicção de cuidado. Não queremos alimentar relatos que causem terror. Queremos a paz que transforma o ambiente em lar. Nós nos lembramos agora de pedir por aqueles que trabalham à noite. Profissionais da saúde, seguranças, motoristas, pais que trabalham em turnos. Que tu estejas com cada um deles enquanto outros dormem. Que as horas de vigília sejam guardadas por tua presença e que, ao retornarem ao leito, encontrem descanso restaurador. Senhor, não os deixes exaustos sem consolo. Senhor Jesus, falamos também pelas crianças desta casa. Que os seus sonhos sejam leves, que as vozes que lhes falam no escuro sejam as vozes de amor e de segurança. Põe sobre elas um manto de proteção invisível que as mantenha em paz. Dá aos pais sabedoria para acolher e ensinar sobre o teu cuidado. Onde houver medo infantil, venha a tua ternura e cure. Voltamos a pedir pela mente, pelo pensamento. Que a mente que gira à noite se estabilize. Dá-nos pensamentos que edificam, que reenfocam no que é bom, verdadeiro e digno de amor. Ensina-nos o exercício de tomar pensamentos cativos e direcioná-los a ti. Que a meditação na tua palavra seja remédio para noites de inquietude. Dentro deste clamor, Senhor, rogamos por renovação de forças. Que aquele que acorda sem vigor experimente um toque rejuvenescedor. Que as reservas do corpo e da alma se encham de novo. Pedimos por alegria, uma alegria simples que é fruto de saber que tu cuidas. Não buscamos um entusiasmo forçado, mas uma reconstrução tranquila, passo a passo, de dentro para fora. Agora,
peço que rodeie a noite com promessas que consolam. Lembra-nos, Senhor, que a tua palavra diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Que essa declaração se torne real para nós agora, não como uma garantia mágica, mas como uma âncora para a nossa fé. Dá-nos coragem para confiar quando não entendemos todas as coisas, e a serenidade para abandonar nos teus braços o que não nos cabe resolver. Enquanto falamos assim, sentimos a necessidade de pedir ainda: visita os lares onde há conflito não resolvido, onde um silêncio pesado toma o lugar das conversas. Que o teu Espírito inaugure diálogos que curam. Dá aos corações a capacidade de ouvir sem acusar e de pedir perdão sem orgulho. Onde o perdão parece impossível, obra tu, Senhor, para tornar possível o primeiro passo. Nós suplicamos também por estabilidade emocional. Para os que se sentem à deriva, dá ancoragem. Para os que se sentem fracos, dá força. Para os que se sentem sozinhos, dá companhia. Que a igreja, a família, os amigos sensíveis sejam instrumentos do teu consolo. Quando a noite pesa, que alguém esteja atento para estender a mão. Senhor, há medos que vêm do passado, que se tornaram companheiros de todas as noites. Pedimos um encontro com o teu amor que quebra padrões. Vai às raízes, Senhor. Onde houver raízes de ansiedade fincadas, arranca com ternura e substitui por esperança. Dá-nos a experiência de restauração que transforma a memória em aprendizagem e dor em maturidade. E em meio a tudo isso, nos lembramos do teu nome, Jesus, não como uma palavra de repetir, mas como a presença que sustenta. Falamos o teu nome com fé e respeito, e ao pronunciá-lo, pedimos que nos envolvas. Que o teu nome seja abrigo, seja canto noturno que nos embala, seja confiança renovada. Agora, Senhor, enquanto a noite vai avançando, peço que tuas ações continuem. Ainda há áreas que queremos trazer diante de ti com transparência, planos interrompidos, decisões que dependem de discernimento, portas que não se fecharam e outras que precisam se abrir. Nós entregamos tudo isso, um a um, nas tuas mãos. Pedimos por sabedoria ao despertarmos e por um descanso que prepare o nosso corpo e o nosso espírito para um novo amanhecer. Chegamos a um ponto em que sentimos o peso das vozes internas. Há aqueles limites que a própria vida nos impõe e que a fé precisa atravessar com paciência. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti mesmo quando as soluções não vêm no ritmo que desejamos. Dá-nos a confiança de que mesmo no tempo de espera, há obra sendo feita. E agora, Senhor, enquanto seguimos entregando cada detalhe, pedimos, com toda delicadeza e humildade, que continues a agir em favor desses lares e desses corações. Que teus anjos guardem as portas, que o teu Espírito ministre cura onde há feridas profundas, que teu nome seja abrigo e consolo. Permanece comigo nesta oração, não a transformes em promessa vazia, transforma-a em encontro. Não te furtes, Senhor, do nosso clamor noturno. E enquanto eu oro, peço que nos conduzas a um lugar de entrega ainda mais profundo, para que todo o resto possa ser tratado à luz da tua presença. Senhor, agora eu coloco diante de Ti as histórias que não foram ditas em voz alta, os acordos silenciosos, os medos que escondemos até de nós mesmos, as expectativas que nos desgastam. Entra neles, Senhor. Não permita que aquilo que nos escraviza continue atuando. Simplesmente faz o que só Tu sabes fazer. Liberta, restaura, orienta. Eu lembro e peço que o ouvinte também lembre, se houver necessidade de ajuda profissional, um terapeuta, um médico, um líder espiritual de confiança, que essa busca seja feita com coragem. A oração não substitui o cuidado humano, mas caminha com ele. Dá-nos sabedoria para buscar o que for necessário e sensibilidade para aceitar ajuda. Agora, querido Jesus, chegamos a um lugar de maior silêncio diante de Ti.
Enquanto a noite avança e a casa respira em suas rotinas, nós nos inclinamos. Ainda há pedidos por libertação que queremos trazer mais profundamente. Laços que prendem a esperança, juramentos feitos por medo, vínculos que se repetem de geração em geração. Senhor, nós te pedimos, com todo respeito e fé humilde, que intervenhas nessas estruturas invisíveis. Não pedimos manuais, pedimos o teu mover. E é aqui, Senhor, neste ponto em que a oração se aprofunda, que eu te peço uma ação clara. Quebre o que precisa ser quebrado, cure o que precisa ser curado, cele o que precisa ser selado. Faz, Senhor, em silêncio e com grande amor, o trabalho interno que liberta. Não para nos puxar da realidade, mas para nos dar condições de enfrentá-la com serenidade. Não para criar espetáculo, mas para trazer paz verdadeira. Enquanto eu oro assim, seguro na promessa de que habitar no esconderijo do Altíssimo traz descanso. Peço que essa promessa tome forma agora, em cada coração que me escuta. E eu te suplico, Senhor, prepara-nos para descansar com segurança, mesmo quando a vida está em obras. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos sobre as tuas asas. Nós pedimos proteção sobre os sonhos que se preparam para nascer e sobre aqueles que já foram feridos. Nós pedimos com sinceridade que qualquer influência contrária à tua vontade seja anulada e substituída pela tua vida. E é aqui, Senhor, enquanto a oração se alonga e a noite parece ouvir, que deixo este pedido fluir mais profundamente, para que a tua ação continue a desdobrar-se no silêncio. Que a presença do teu Espírito nos acompanhe na travessia do sono e que cada respiração seja tomada como um lembrete de que estamos ao teu lado. Agora, Senhor, nós te chamamos para um trabalho específico sobre lares que carregam as gerações padrões de medo. Não peço gestos ruidosos, mas a tua intervenção calma e segura. Senhor, age com a tua autoridade para desfazer qualquer vínculo que nos prenda ao que não é bom. Restaura a história destas famílias. Dá-me e dá a todos que escutam a clareza para reconhecer o que vem de ti e o que precisa ser deixado para trás. Enquanto pedimos isso, sentimos a necessidade de afirmar novamente: nós te entregamos tudo, Senhor. A família, os sonhos, os medos, as aflições, as esperanças. E pedimos que cada entrega seja recebida com misericórdia. Dá-nos tempo para descansar, tempo para curar, tempo para recomeçar. E agora, Senhor, eu me aproximo de Ti com uma súplica que vem do fundo. Deixa a Tua paz descer como um manto sobre cada um que me escuta. Que essa paz seja tão real que, mesmo sem entendimento pleno das causas, o coração se renda e durma. Que a certeza de que Tu estás ao lado transforme o sono em repouso restaurador. Nesta noite, Jesus, nós precisamos muito de Ti. Sê o nosso abrigo. Sê o que guarda o sono. Sê a presença junto de nós. Nós te pedimos tudo isso com reverência e amor, confiantes de que Tu ouves a voz dos Teus filhos. Pai querido, enquanto eu falo mais baixo agora, peço que a Tua presença fique mais perceptível ao toque do coração. Não peço espetáculo, peço simplicidade. Que cada ouvido que me escuta reconheça em sua própria respiração que Tu estás perto. Que a sensação de solidão se dissolva na certeza de que o Filho está ao nosso lado. Que a ternura do Teu olhar seja o último pensamento antes do repouso. Senhor Jesus, vem colocar o Teu manto sobre nós outra vez.
cobre a cabeça inquieta, envolve os ombros cansados, pousa tuas mãos onde há pressa no peito. Dá-nos a sensação de que somos seguros sob o teu cuidado. Que o manto não seja apenas imagem, mas experiência. Que a presença do teu Espírito se torne conforto tangível, abrigo real na noite. Nós declaramos com humildade que habitamos em ti, não como palavras vazias, mas como postura de confiança. Senhor, faz com que o habitar se torne paz interior, a paz que permanece mesmo quando surgem perguntas sem resposta. Ensina-nos a descansar mesmo na incerteza, sabendo que tu és o fundamento que não falha. Agora, Senhor, lembramo-nos das tuas palavras de cuidado. Tu disseste sobre o que busca refúgio em ti, que encontra proteção, que encontra guarida. Ajuda-nos a entrar nesse esconderijo. Ensina-nos a ficar ali, não por medo, mas por amor. Que a nossa preferência seja estar perto de ti, e que essa escolha mude a qualidade do nosso sono. Que o esconderijo seja lugar onde nossas memórias se aquietam e as feridas começam a sarar. Em nome de Jesus, nós pedimos proteção sobre as fronteiras da nossa casa. Guarda as portas, guarda as janelas, não como se o perigo estivesse em cada canto, mas como a afirmação de que queremos viver sob a tua cobertura. Que a casa se torne um santuário simples de paz. Onde há portas abertas ao vento da ansiedade, fecha-as com a tua segurança. Onde há janelas que deixam entrar lembranças incômodas, sela-as com a tua palavra. Senhor, traz silêncio ao tumulto interno. Onde há vozes que acusam e repetem erros do passado, sopra um novo cântico de perdão. Onde a dúvida corrói a confiança, planta uma semente de esperança. Faz com que cada pensamento que provoca medo seja trazido à luz do teu amor. Que possamos olhar essas lembranças com compaixão, sabendo que tu as vês e que trabalharias pacientemente para curá-las. Nós te pedimos pela libertação emocional. Para os que carregam culpa, concede remissão. Para os que sofrem feridas de abandono, envia consolo. Para os que mantêm raiva, oferece caminhos de liberação. Não pedimos atalhos, mas pedimos o teu processo de cura, suave, verdadeiro, que nos transforme por dentro. Que a restauração ocorra sem pressa, com o ritmo paciente da tua graça. Senhor, visita aqueles cujo corpo clama por alívio. Dá descanso às pernas trêmulas. Alivia as dores que acompanham o dia e deixam marcas na noite. Permite que o descanso seja também remédio. Se for da tua vontade para alguns, que o repouso seja parte do processo de recuperação. E, ao mesmo tempo, guia-os a buscar os recursos necessários, médicos, remédios, fisioterapia, sem confundir esforço humano com promessa divina. A oração caminha com o cuidado que tu inspiras. Agora, Senhor, pedimos por libertação de tentação e de laços que prendem. Não reagimos com teatralidade, nem buscamos fórmulas prontas. Pedimos a tua libertação, que transforma desejo em paz, compulsão em liberdade consciente. Se existem hábitos que roubam a tranquilidade da noite, dá discernimento para reconhecê-los e coragem para buscar ajuda. Que a tua graça liberte sem humilhação, com respeito pela dignidade de cada pessoa. Senhor, alega-nos ainda os laços familiares que nos aprisionam. Quando alguma decisão ancestral trouxe consequências ruins, pedimos que tu, em tua justiça e misericórdia, intervenhas. Anula com a tua autoridade qualquer vínculo que seja contrário à vida que tens chamado para nós. Não queremos rituais vazios, queremos o mover do teu Espírito, que restaura e reorienta. Faz com que a linhagem volte a experimentar fruto de paz e de bem-estar. Falamos também por aqueles que se sentem perseguidos pelo peso do julgamento alheio. Para os que acordam com medo do que pensam deles, traga alívio. Que a nossa autoimagem seja renegociada à luz do teu amor.
Que o olhar que nos interessa seja o teu olhar, e que esse olhar nos dê forças para seguir, sem oprimirmos a nós mesmos com expectativas impossíveis. Senhor, toca nos sonhos interrompidos. Em muitas vidas, há projetos que foram freados por circunstâncias duras. Pedimos que na tua soberania, tu restaures oportunidades, ou des paz ao coração que precisa fechar certas portas. Dá-nos discernimento para persistir onde é sabedoria, e sabedoria para abandonar o que só gera desgaste. Que o descanso noturno seja semente de renovação para os sonhos que permanecem. Nós suplicamos por paz nos relacionamentos noturnos, entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos. Que o lar se encha de paciência e tato. Ensina-nos a escolher palavras que acalmem em vez de inflamar. Dá-nos a graça de nos aproximar com humildade e de pedir perdão quando for necessário. Que a comunhão de amor traga descanso para todos. Senhor, olhamos hoje para os que têm medo do futuro. A ansiedade sobre o que virá muitas vezes rouba o sono. Sustenta essas pessoas com lembranças do teu agir no passado, com evidências de cuidado que já experimentaram. Dá segurança para planejar sem desespero, para confiar sem negligência. Que o amanhã seja recebido com coragem e que o presente seja vivido com serenidade. Agora, num tom mais íntimo, peço pela proteção dos pensamentos que surgem à noite. Aqueles que repetem erros, aquelas imagens que alimentam insegurança. Senhor, ensina-nos a usar a mente como instrumento de paz. Dá-nos a capacidade de escolher memórias que nos constroem, músicas que nos aquecem, palavras que nos edificam. Que conforme respiramos, nossa mente aceite a ordem da tua paz. Reafirmamos, Senhor, a tua promessa de guardas e anjos. Tu falaste de sentinelas designadas para nos assistir. Nós pedimos que eles estejam ativos, não de uma maneira de espetáculo, mas de maneira real e protetora. Que essas sentinelas não apenas nos protejam dos perigos visíveis, mas também guardem nossos sonhos, nossas esperanças e nossa dignidade. Que a presença angelical seja lembrada como símbolo da tua atenção compassiva. Agora, de forma sincera e reverente, trazemos à lembrança o que o salmista expressou com segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, permite que essa realidade seja vivida por nós, não como promessa de ausência total de desafios, mas como garantia de que mesmo nas lutas há abrigo. Ajuda-nos a ocupar essa sombra, a viver diariamente buscando refúgio em Ti, para que o sono seja descanso genuíno e não fuga. Tu disseste que nos cobririas com Tuas penas e que sob as Tuas asas estaríamos seguros. Faz com que esse cuidar seja percebido no calor que se espalha pelo peito, na tranquilidade que desce sobre a respiração, no acalanto que entorna no coração. Que a imagem das asas não seja apenas metáfora, mas experiência suave que nos aproxima de Ti. Lembramos também que há palavras no Salmo que falam de livramento e de proteção. Senhor, nós recebemos essa palavra com gratidão e senso de realismo. Que ela nos fortaleça para enfrentar o dia e nos conforte na noite. Que a promessa de envio de anjos para nos guardar seja realidade na proteção dos caminhos, no auxílio nas quedas e na companhia nos momentos de aflição. Senhor, confirma essa promessa em maneiras que nos mostram o Teu cuidado. Pai, neste ponto da oração, eu falo por aqueles que já tentaram de tudo e que ainda assim não encontram repouso. Para eles, pedimos um toque especial do Teu Espírito, não porque mereçam mais, mas porque Tu és misericordioso. Traz cura que desate nós antigos, abre portas de compreensão,
Apresenta pessoas e tratamentos que tragam alívio. E quando a cura total não for o caminho escolhido por ti, dá consolo e paciência para carregar o peso com dignidade. Senhor, falamos também por aqueles que têm medo de esquecer o que foi prometido a Deus, de falhar nas promessas feitas. A culpa que surge por não viver de acordo com ideais é um ladrão de sono. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a recomeçar com honestidade, com retidão, com passos que mostram arrependimento sincero. Dá-nos força para reparar o que for possível e para seguir com humildade quando houver limites. Agora, Senhor, quero pedir especificamente por famílias marcadas por histórias dolorosas, perda, traumas, separações. Toca essas feridas com a tua ternura. Dá a cada membro um espaço seguro para expressar dor sem medo. Ensina-os a ouvir sem julgamento. Se houver necessidade de intervenção profissional, faz com que encontrem apoio competente e compassivo. Que a comunidade seja instrumento de tua cura. Senhor, pede-se também um consolo para aqueles que choram hoje à noite pela perda de um ente querido. Que a memória seja doce e não torturante. Que o luto encontre ritmos saudáveis de expressão. Confere esperança além da saudade, a esperança da tua presença com os que choram e da tua promessa de consolo que ultrapassa a lógica humana. Permite que a lembrança se torne bálsamo, não ferida. E para os que lutam com sentimentos de inutilidade, que a tua voz lhes fale sobre valor e propósito. Ensina-os a que o valor não é medido por produtividade, mas por tua criação que é amada. Dá-lhes repouso do fardo de provar a si mesmos. Que o sono venha como estandarte de descanso merecido. Senhor, também lembramos dos que vivem em locais onde a noite é difícil por causa de violência, pela insegurança que ronda as ruas. Traz proteção real para eles. Guia autoridades. Inspira ações comunitárias que cuidem dos mais frágeis. E para os que estão em casas onde o medo é causado por relações abusivas, dá clareza para pedir ajuda, coragem para procurar abrigo seguro e meios para recomeçar. Não deixes ninguém desamparado. Agora, Senhor, venho pedir pela serenidade em meio às tormentas internas que às vezes se tornam tempestades. Os pensamentos que não se calam, as lembranças que voltam como ondas. Senhor, acalma essas águas. Coloca uma âncora no nosso ser que nos impeça de sermos levados. Dá-nos práticas simples de tranquilidade. Respirar, lembrar um versículo, pedir ajuda, falar com alguém confiável. Ensina-nos a recorrer a Ti de madrugada, sem vergonha. Em nome de Jesus, pedimos libertação de toda a opressão que se aprofunda na solidão. Para os que se sentem isolados, que o Teu Espírito lhes ofereça companheirismo. Que a Igreja, os amigos e a família sejam instrumentos que aparecem para estender a mão. Faz com que a rede de apoio se fortaleça e que ninguém precise enfrentar sozinho aquilo que dói. Senhor, fala às mentes que se enchem de imagens assustadoras. Substitua essas imagens por ideias de paz, cenas de tua criação, histórias de recuperação, palavras de afeto. Ajuda-nos a escolher entre tantas imagens aquelas que edificam. Dá-nos gosto por leituras e músicas que acalmem, filmes que confortem, orações que reconectem. E agora, Senhor, peço que a nossa confiança não seja apenas desejo, mas prática. Ajuda-nos a experimentar pequenas decisões de confiança, entregar algo simples a Ti hoje à noite e perceber que somos capazes de confiar mais. Talvez entregar uma preocupação financeira, um relacionamento difícil, um exame médico. Seja qual for o fardo, que seja lançado aos Teus pés. Ensina-nos o ato de soltar como disciplina espiritual que produz descanso. Senhor, em paz e reverência, falamos sobre o sangue de Jesus, não como mantra ritualístico, mas como verdade teológica. O sangue de Cristo nos lembra do preço pago pela nossa libertação e da fidelidade do Senhor em nos amar e nos resgatar. Por isso, confiamos na obra redentora de Cristo e pedimos que essa realidade nos alcance de maneiras práticas: segurança emocional, reconciliação, saúde restaurada na medida da Tua vontade. Não buscamos repetir palavras vazias,
buscamos viver na liberdade que o Evangelho oferece. Nós declaramos com humildade e fé que as cadeias da alma são quebradas pela tua ação, não porque proclamamos fórmulas, mas porque tu és poderoso para transformar. Onde houver correntes de medo, onde houver hábitos que nos prendem, onde houver pactos de desespero, obra tu com justiça e misericórdia. Anula o que é contrário à tua vontade e substitui por vida abundante, conforme o teu coração. Senhor, pedimos coragem para reparar danos quando for preciso. Para os que sabem que precisam pedir perdão, conceda palavras e momento propício. Para os que precisam estabelecer limites, dá firmeza e sabedoria. Liberta-nos da passividade que mantém situações danosas. Que cada ação em favor da restauração seja guiada pelo teu Espírito e feita com amor. Agora, eu te peço por uma bênção particular, que o sono desta noite seja instrumento de restauração. Muito além de descanso físico, que o sono seja espaço onde o corpo processa, onde a mente reorganiza, onde as emoções respiram mais leves. Que ao acordar, haja menos peso e mais claridade. Dá-nos sonhos que, se não trazem respostas, tragam consolo, que se trazem sinais, que sejam sinais de direção e não de pressa. Senhor, protege especialmente os que têm filhos pequenos que acordam durante a noite. Dá-lhes paciência e força, que os pais encontrem momentos de recuperação ao longo dos dias. E para as mães e pais que carregam culpa por noites em claro, afirma que seu amor é suficiente e que há graça para seguir. Não somos perfeitos, mas somos amados. Que essa verdade nos liberte. Nós pedimos também por aqueles que têm trabalho noturno, que a sua vigília seja reconhecida e protegida, que as suas horas de descanso sejam respeitadas e de qualidade. Que, quando voltarem para casa, encontrem acolhimento que cura o cansaço, que a sociedade valorize o labor noturno e promova condições justas. Senhor, fala aos que têm dificuldade para confiar em outros depois de traumas, dá-lhes pequenos passos para reconquistar a confiança e pessoas seguras que ofereçam suporte sem exigir retorno imediato. Que a confiança recupere seu solo e que o medo deixe de ser juiz. E agora, Senhor, quero voltar a Ti com um pedido de paz suprema, que a nossa última lembrança antes do sono seja a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor, que ao deitar possamos dizer interiormente: estou nas mãos do Senhor. Que essa pequena declaração funcione como chave que fecha o dia e abre o repouso. Que ao pronunciar o Teu nome, nossas pulsações desacelerem e a nossa alma encontre refrigério. Senhor, ainda há pedidos por provisão. Muitos temem a falta. A ansiedade financeira tira a paz de tantos. Pedimos por provisão segundo a Tua vontade e de forma que nos faça crescer em sabedoria. Mostra caminhos de sustento, inspira decisões prudentes, coloca pessoas e oportunidades ao redor, e dá-nos serenidade para dormir mesmo quando o amanhã exige esforço, sabendo que Tu nos conduzes passo a passo. Agora, Senhor, peço por aqueles que trabalham com a esperança ferida, missionários, líderes, voluntários que deram muito e perderam fôlego. Renova as forças deles, restaura a chama que aquece o coração. Em nome de Cristo, fortaleça-os para continuar com amor e equilíbrio. Que a noite lhes dê renovação necessária para servir sem se consumir. Senhor, pedimos por reconciliação onde parecer impossível. Usa meios aparentemente simples, uma mensagem, uma visita, uma carta. Dá às pessoas coragem para dar o primeiro passo e sensibilidade para receber o pedido. Que o perdão aconteça sempre que for apropriado, sem pressionar o que ainda não está pronto para a reconciliação. Que a Tua sabedoria guie os passos. Em oração finalizado, Senhor, nós estamos cansados, mas não vencidos. Estamos preocupados, mas não sem esperança. Nós pedimos que a Tua paz,
Essa paz que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que cada pensamento que vinha como tempestade se acalme, que a serenidade tome o lugar do turbilhão. Dá-nos, Senhor, uma noite de sono que seja protetora e restauradora. Que o descanso reconstitua forças, reorganize emoções e reata a relação entre corpo e espírito. Que ao despertar encontremos coragem para caminhar, gratidão para celebrar e disposição para cumprir o que for necessário. E se amanhã o fardo pesar de novo, que tenhamos aprendido a entregá-lo a Ti sem vergonha. Agora, Senhor, eu peço, faz que a Tua presença seja percebida tão concretamente no coração desta noite que o ouvinte possa realmente sentir Jesus ao lado. Que se precise, que se chame, e Tua presença responda, que não exista dúvida de que nesta noite não andamos sozinhos. Que a promessa do esconderijo seja abrigo real para cada um que a recebe. E, finalmente, em ponto de entrega total, eu falo por cada pessoa aqui. Senhor, entregamos a nossa respiração, entregamos o nosso sono, entregamos a nossa família, entregamos o lar e todos os nossos planos. Entregamos também as nossas feridas mais íntimas. Toma, Senhor, cura, restaura, guarda e dá-nos o descanso que só vem quando se confia de fato. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente hoje e sempre. Durma em paz com Jesus ao seu lado. Que a tua noite seja coberta pelo amor do Senhor e que, ao acordar, você encontre a força necessária para um novo dia. Se esta oração tocou seu coração e trouxe algum conforto, compartilhe-a com alguém que precise ouvir essa mesma palavra de paz. Inscreva-se no canal para receber outras orações e mensagens de esperança. Amém.